Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiver assistindo o meu vídeo, em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou pedir aí, o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, Pedir também para você que ainda não é inscrito no meu canal, dá essa força para mim aí. Isso aí me ajuda bastante, tá bom? Meus irmãos, outro dia eu fiz um vídeo aqui e fiz um comentário sobre a senhora Maria Lúcia Barros, que estava debochando do meu trabalho. E ela, no vídeo que eu fiz ontem, ela apareceu ali novamente nos comentários ali, e falou para mim que eu sou uma pessoa educada. Ô Maria Lúcia, eu agradeço muito, Agradeço muito as palavras da senhora, agradeço muito as palavras da senhora dizer que eu sou educado. Eu vou encarar isso como sendo um elogio, viu? Eu vou encarar isso como um elogio. E só o que eu não concordo com ela é que ela disse que eu sou educado porque eu fui testemunha de Jeová. E que a educação que eu tenho, certamente, eu aprendi com as testemunhas de Jeová. Não, não é bem isso não, minha irmã. A educação que eu tenho eu trouxe do berço. Eu não aprendi. Quando eu fui lá para as testemunhas de Jeová, eu já era uma pessoa educada. Eu já era bem educado. Então isso aí eu não aprendi com as testemunhas de Jeová. Até porque você diz que as testemunhas de Jeová são preparadas, o corpo governante ensina a educação para as testemunhas de Jeová. Bom, não é bem assim, igual a senhora está falando. O corpo governante ensina para as testemunhas de Jeová a ser educadas na pregação, nas casas. Quando você vai nas casas tentar buscar mais pessoas para a organização, aí vocês são orientados a ser bem educados, tratar as pessoas muito bem nas casas. Agora, só tem uma perguntinha. Por que é que o corpo governante não orienta vocês também a ser educados com as pessoas que prestaram anos e anos de serviço para a organização? Bom, por exemplo, eu conheço pessoas que prestou 50 anos de serviço para a organização e, no entanto, as testemunhas de Jeová passam por ela na rua, é como se passasse perto de um cachorro sarnento, Passa, muda até de calçada para não passar perto dele. Olha, uma pessoa que trabalhou 50 anos de graça numa empresa, não era para os dirigentes dessa empresa orientar os seus funcionários ali, até a prestar uma homenagem para essa pessoa? Mas, no entanto, não é isso que o corpo governante faz. O corpo governante incentiva a odiar uma pessoa que prestou anos e anos de serviço de graça para eles. Por exemplo, eu tive pouco tempo lá, eu tive só 34 anos, muito, muito pouco tempo. Mas as pessoas passam por mim na rua, as testemunhas de Jeová passam por mim, é como se passasse perto de um saco de lixo. Às vezes faz até uma cara de nojo. Às vezes ainda dá uma olhadinha para mim e faz até uma cara de nojo. É como se passasse perto de um saco de lixo. E olha que nesses 34 anos que eu estive lá, eu passei por momentos difíceis. Muitas vezes eu fui designado para fazer discurso em outras cidades e eu não tinha dinheiro para pagar passagem, eu não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar passagem. Muitas vezes eu fui de carona. Fui de carona. Levava o meu filho comigo, meu filho estava com uns 4 anos, levava ele comigo para as pessoas confiar em mim, e me dar carona. E eu fui de carona muitas vezes, porque eu não tinha dinheiro. E, no entanto, vocês não são educados comigo. Aliás, as testemunhas de Jeová não são educadas comigo. Tá vendo? Deveria ser, não deveria? Mas não são, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para falar. Bom, meus irmãos, as testemunhas de Jeová se auto-intitulam o Israel espiritual. Eles dizem isso porque eles usam a palavra Jeová, que, segundo as testemunhas de Jeová, esse é o nome de Deus. Segundo eles, esse é o nome de Deus. E também porque
eles seguem algumas leis de Israel, assim como a lei do sangue, a regra das duas testemunhas e algumas outras lá, né? Algumas outras leis. Mas vamos supor que o nome de Deus seja Jeová, né? Isso aqui é apenas uma suposição, porque nós não temos certeza disso, né? Nós não podemos provar que o nome de Deus seja A ou B. Não. Ó, ela se auto-intitulando o Israel, simplesmente, elas podem, as testemunhas de Jeová podem se auto-intitular o Israel, simplesmente porque pronuncia o nome de Deus, né? Simplesmente porque pronuncia esse nome. Deixa eu fazer uma pergunta. Pronunciar o nome de Deus é uma demonstração de respeito para com Deus? Será que simplesmente eu pronunciar o nome de Deus é uma demonstração de respeito para com Deus? Veja, meus irmãos, os judeus não pensam assim. Os judeus não acham que pronunciar o nome de Deus é uma demonstração de respeito para com Deus. Bom, e o próprio Deus também não entende assim, né? O próprio Deus também não entende assim. Porque o próprio Deus acha que muitas vezes você pronunciar o nome dele, em vez de você estar tendo respeito com o nome de Deus, você pode estar profanando o nome de Deus. Por exemplo, veja o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aqui diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor, ou Jeová, ou Javé, ou Yavé, ou Iau, ou Iau. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. E veja, meus irmãos, a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu, eles levam isso muito a sério. Eles levam muito a sério esse negócio de não tomar o nome de Deus em vão. Veja, até os dias atuais em Israel, as pessoas não pronunciam o nome de Deus. Preste atenção. Em Israel, as pessoas não pronunciam o nome de Deus por medo de profanar o nome de Deus. Eles têm medo de profanar o nome de Deus. Ó, eles têm um respeito tão grande. As pessoas lá em Israel têm um respeito tão grande para com o nome de Deus, que quando eles estão lendo ali um texto, quando eles deparam com os 4 caracteres do idioma hebraico, né? Yud, rei, e Vav, rei, eles passam por alto. Eles não lê aqueles 4 caracteres por medo, tudo isso porque aquelas 4 letrinhas é o nome do Eterno e eles têm muito medo de profanar o nome do Eterno. Mas veja, meus irmãos, já as testemunhas de Jeová não têm a mesma preocupação. As testemunhas de Jeová não têm a mesma preocupação. Elas não têm a mesma preocupação porque as testemunhas de Jeová, elas não seguem a Bíblia. As testemunhas de Jeová, elas seguem os seus líderes. O chamado de corpo governante. E esses 9 homens, chamados de corpo governante, eles não têm preocupação com a salvação de ninguém. Eles não estão preocupados com a salvação de ninguém. A única preocupação desses 9 senhores que eles têm é com o crescimento. É com o crescimento material da empresa deles. Eles querem que a empresa deles cresça. Então, eles não estão nem um pouquinho preocupados se você vai se salvar, nada disso, né? Agora veja, meus irmãos, para a pessoa ter fé em Deus e ter respeito para com o nome de Deus,
ele não precisa ficar a todo momento falando o nome de Deus. Não. Ele não precisa estar a todo momento falando o nome de Deus. Não. Não tem necessidade disso. Não há necessidade disso. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou mostrar aqui um exemplo de pessoas que amavam a Deus, tinham respeito para com o nome de Deus e, no entanto, não ficava falando o nome de Deus a esmo. Isso. Eu vou citar aqui exemplo de pessoas lá do passado, né? Pessoas lá de Israel, né? De judeus, pessoas lá do judaísmo, né? Que não ficavam pronunciando o nome de Deus. E pessoa que tinha respeito, demonstrou respeito para com o nome de Deus. Eu vou relatar aqui, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que viviam ali no cativeiro babilônico. Quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, né? Os pais desses jovens foram levados. Com certeza, esses jovens nasceram ali, já no cativeiro, né? Mas cresceram ali, né? Ouvindo dos pais, né? A respeito do verdadeiro Deus. Então, esses jovens, eles tinham respeito pelo nome, eles tinham apreço pela palavra de Deus e tinham respeito e amor pelo nome de Deus. Então, o rei Nabucodonosor, né, ele mandou fazer uma imagem muito grande ali em Babilônia, uma enorme imagem, e ele ordenou que todos ali em Babilônia curvassem diante dessa imagem. Ajoelhasse ali, curvasse ou ajoelhasse, como você queira dizer. Então, o rei Nabucodonosor ficou sabendo, né, que alguns fofoqueiros de plantão ali chegou lá e falou para o rei Nabucodonosor: olha, rei, sabe aqueles 3 jovens? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles passam perto da imagem lá e não curvam diante da imagem, não. Aí o rei Nabucodonosor mandou chamar eles e falou para eles ali que eles tinham que curvar diante da imagem. Falou para eles: olha, vocês têm que curvar diante da imagem. Se vocês não curvar diante dessa imagem, eu vou jogar vocês dentro de uma fornalha ardente, a fornalha ardente. Eu vou jogar vocês numa fornalha ardente. Aí eles disseram: então pode jogar, mas nós não vamos curvar. Nós não vamos curvar. Então o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha, aquece essa fornalha, aqueceu a fornalha bastante e falou para eles: olha, eu quero ver, vocês têm muita fé em Deus, né? Então eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha ardente. Agora veja, meus irmãos, veja a resposta que eles deram para o rei Nabucodonosor. A resposta que eles deram para o rei Nabucodonosor está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Veja a resposta deles, olha aqui. Se o nosso Deus, veja aqui, eles não disseram o nome de Deus, não, olha aqui, ó. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Preste atenção na resposta deles. Era para eles falar assim: olha, se Jeová quiser nos livrar. Não, eles eram judeus e eram tementes a Deus. Olha aqui, ó. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, viram, meus irmãos? Eles não pronunciaram o nome de Deus. Agora, fala para mim que esses 3 jovens não tinham fé em Deus. Fala para mim que esses 3 jovens não tinham apreço por Deus. Porque se vocês falar, eu duvido que vocês vão falar. Tanto é que Deus livrou eles da fornalha ardente. Deus, aliás, quando o rei Nabucodonosor lançou eles na fornalha ardente, a fornalha estava tão aquecida que as pessoas que foram lançar eles na fornalha caíram na fornalha.
E eles ficaram andando lá dentro, no meio do fogo, né? E não se queimaram. Viram, meus irmãos? Viram? Então, eles disseram, ó, o nosso Deus a quem servimos. Então, meus irmãos, o que a gente pode deduzir aqui? O que a gente pode deduzir aqui? Por que é que eles não pronunciaram o nome de Deus? Eles sabiam o nome de Deus, com certeza. Eles sabiam. Eu deduzo aqui que eles não pronunciaram o nome de Deus é porque eles iam pronunciar o nome de Deus perto de um incrédulo, como era Nabucodonosor, um rei incrédulo, um rei que com certeza, se eles pronunciassem o nome de Deus ali, perto de Nabucodonosor, Nabucodonosor ia zombar do nome de Deus, ia profanar o nome de Deus. Então eles preferiram falar o Deus a quem servimos, né? Então veja, meus irmãos, por isso nós podemos deduzir que muitas vezes é melhor a gente não falar o nome de Deus para não trazer vitupério para o nome de Deus. Vamos supor que você chega uma pessoa incrédulo, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que com certeza, se você falar em Deus perto dele ali, ele vai vituperar o nome de Deus, ele vai profanar o nome de Deus. Você vai falar em Deus com ele? Para quê? Para ele começar a falar, para ele começar a pisar no nome de Deus? O próprio Jesus disse, não lanceis as pérolas aos porcos. A palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, o nome de Deus, é uma pérola. Agora você vai lançar o nome de Deus, você vai ficar aí falando o nome de Deus a esmo, para todo mundo, lançando o nome de Deus para pessoas que não têm o mínimo respeito pelo nome de Deus, para que o nome de Deus seja pisado. Assim como os porcos pisam, se você lançar as pérolas aos porcos, se você pega uma pedra de diamante, que é muito bonita, uma pedra lapidada, muito bonita, que eu considero a palavra de Deus e o nome de Deus como sendo uma pedra lapidada, uma pedra maravilhosa, uma pedra preciosa, e você pega, joga aquilo ali dentro de uma pocilga, onde está cheio de porcos, e os porcos vai pisar nela, vai enfiar o focinho naquela pérola, enfiar ela no meio da lama? Não. Então, por isso, nós temos que ter respeito pelo nome de Deus. Eu acho que, assim como esses jovens, esses 3 jovens, não falaram o nome de Deus ali perto de Nabucodonosor, nós devemos pronunciar o nome de Deus também nas horas certas. Nas horas certas. Agora, com certeza, pode ter certeza de uma coisa. Jeová, nós temos certeza que não há a menor possibilidade de Jeová ser o nome de Deus.